Já tá no jeito aqui. Mas, galera, estamos ao vivo aí, 3 de março de 2026, 5 horas e 9 minutos, 17h09, horário de Brasília. Dr. Robson está na área aí e Vamos hoje a aí. gente Bom dia, vai falar pessoal. sobre investimento. Como é que tá as coisas aí, doutor? Vamos, tudo jóia? Jóia, jóia. Beleza, Manuel? Obrigado. Vamos lá, vamos falar hoje aqui, né? Minuto a minuto aqui. Vamos lá. Você perdeu e ganhou como, Manuel? Em relação aos leilões. Fala, ensina para o pessoal aqui Seguinte, como é que faz para ganhar dinheiro nesse segmento. Cânio, muitas vezes, quando você perde, ele acelera o seu aprendizado. Perder ensina rápido. Por exemplo, no tatame, você pode fazer bonito e mesmo assim perder. No mercado imobiliário é igual. Você pode achar que fez certo e o resultado te desmente. A vitória verdadeira é você sair com ajuste claro, ver o que faltou, onde você abriu brecha e o que muda no próximo round. Sem isso, você repete o erro com autoestima. Dr. Robson, então, fiz certo e não serve. Como resolver isso? Certo não paga a conta, Manuel. Fiz minha parte. É frase de quem aceita afundar junto com o barco, né? Resultado é o único juiz. Se parou de entrar lead, se a equipe travou, se você não avançou, não interessa o quanto estava bonito, né? Muda o jogo agora, né? Manuel, o que te trava quando você acha que acertou? Certo, ele estreita a visão. Quando você acredita que está certo, você aí vai parar de ficar fazendo teste. Aí você para de ouvir, para de ajustar, e é aí que você fica previsível. No leilão, previsibilidade, previsível é caro. Porque, na verdade, o mercado ele não liga para o seu esforço. Então, assim, nós jogamos bem hoje. Aí, vamos supor, jogou bem, mas levou um gol ali na prorrogação, vai tudo por água abaixo. Então, o mercado ele não quer saber do seu esforço. Então, por isso que você tem que fazer um bom checklist, um bom passo a passo e colocar em prática aquilo que já deu certo uma vez e só administrar. Doutor, e o que você muda primeiro? Manuel, o que mudar primeiro, né? Mexer no básico, né? No tatame, ajuste de postura e posição. No negócio, ajuste de rotina e clareza, né? Primeiro, uma meta simples, né? Segundo, uma ação diária que leva até ela, né? Terceiro, revisar todo fim de semana. Quem não mede, inventa desculpa, né? Tem que ter, ah, tem que ter uma forma de medir seus resultados, né? Acompanhar isso. Manuel, como que isso conecta com o leilão de imóveis? Certo. O leilão, ele é uma execução. Você pode ler tudo, você pode ver vários vídeos na internet, você pode salvar o post, você pode ter feito curso, mentoria e continuar travado. O leilão, ele só vira patrimônio quando ele vira ação. Buscar, analisar, checar risco, dar lance, pagar, regularizar, vender ou alugar. Eu falo sempre que treino é treino e jogo é jogo. Por quê? Teoria sem prática é só entretenimento. Tem muito gente, tem muita pessoas que está obeso de conhecimento. E se não colocar na prática, aí não adianta nada. Como o Roberto Carlos dizia, não adianta ir para a igreja rezar e fazer tudo errado. Então,
Vamos colocar em prática aquilo que a gente vai estar ali, que o pastor está ensinando, que o padre está ensinando, porque senão só teoria, a mesma coisa é o leilão. Que adianta você ficar sim, vendo live, fazendo curso, mentoria, ler livro, mas não ter atitude de agir, colocar em prática o passo a sim. passo, ficando esperando o momento perfeito. O momento perfeito é agora. Coloque em prática, sai do lugar, comece, dá o primeiro passo. 1 quilômetro depende do primeiro passo. Então, vamos ter mais Uhum. atitude. Doutor Robson, qual que é o erro mais comum do iniciante com capital? Manuel, o erro mais comum do iniciante com capital é querer certeza total, né? Quem tem pelo menos 50 mil reais para começar costuma querer garantia, né? Só que não existe balde sem risco. Existe risco controlado, né? Você reduz risco com método. Lê matrícula, lê o edital, verifica se o lote é ocupado, verifica os débitos, o preço de entrada, o preço de saída, né? O resto é só ansiedade, né? No percurso, Manuel, principalmente o pessoal que trabalha com financiamento, né? O pessoal que quer comprar financiado, às vezes tem lá uma nota devolutiva do registro de imóveis, aí o pessoal quer, pô, mas tá dando tudo errado. Não, você tem que analisar, ver o que aconteceu. Às vezes é coisa simples, às vezes o cartório está pedindo lá para você apresentar o pacto antinupcial, às vezes está pedindo para apresentar uma cédula de crédito imobiliário, e tem que apresentar fisicamente. Por mais que a gente protocole online, geralmente a gente tem que apresentar esse documento físico, alguns cartórios exigem isso. Então, às vezes a pessoa entra em pânico. Mas o que acontece? Quando você está assessorado, isso aí é só um detalhe, né? A gente resolve e no final das contas sai o registro, o nome do comprador, né? O comprador vai pagar a parte dele IPTU, do condomínio, vai ter toda a documentação em ordem, né? A gente está aqui para ajudar, para auxiliar. E mais importante é o quê? Você levantar, você ter essas informações na mão, para você metrificar, para você medir qual que é o valor, o que você vai ter de gasto, o que você vai ter de venda, de lucro, né? Só assim você vai saber se está ganhando ou perdendo, né? Manuel, vamos lá. Você falou de método. Qual que é o primeiro passo real? Faça a pessoa aprender a filtrar. Não é você olhar 1.000 imóveis, é você eliminar 900 rapidão, usando os critérios, analisando as cidades que você entende, o tipo de imóvel que gira, comprar imóveis com a faixa de desconto com pelo menos 40%, imóveis que têm liquidez de revenda ou aluguel, e risco jurídico aceitável. Sem filtro, você vai acabar virando um turista de oportunidade. Doutor Robson, e o segundo passo? Manuel, o segundo passo é conferir a documentação, né? Matrícula atualizada, o edital, as regras, né, do vendedor, e que o vendedor é o banco. Cada banco tem sua regra, não adianta você achar que a caixa é de um jeito, Santander é de outro, e é isso mesmo, cada caixa, cada banco tem uma regra, né? Um edital próprio, né? Você tem que verificar a condição de ocupação, se não está ocupado ou não, débitos de condomínio, de IPTU, né? E custo de regularização. Que custo que é esse? Escritura, matrícula, registro, taxa de desocupação, às vezes você vai pagar às vezes um advogado, ou às vezes você vai fazer uma notificação, né, extrajudicial, né? Não é glamour, é planilha e checklist. Quem pula isso paga caro depois. Manuel, e onde as pessoas se enganam no preço? O desconto não é lucro. Agora, comprar barato só é a porta de entrada. O lucro de verdade, ele nasce da seguinte forma. Quando você antecipadamente, você já fez uma sua planilha de viabilidade financeira, você vai somar tudo. O que você vai somar? As taxas, valor de reforma, o tempo que o seu dinheiro vai ficar parado, que a gente chama de custo de oportunidade.
Você vai analisar todos os riscos, os prós e contras, e principalmente pensar na liquidez do imóvel, que é a saída do imóvel. E esse imóvel ele tem que praticamente se pagar sozinho. E a gente sempre incentiva quem está com seus imóveis parados, experimentar colocar no aluguel até vender, para que a sua margem não seja corroída. Porque se você agir só com emoção, não vai dar bem. Porque emoção não paga boleto. Doutor Robson, como que você decide se vale a pena? Manuel, saída primeiro, depois e compra depois, né? Você tem que analisar a saída. O que é a saída? A saída é o valor que você vai vender. Você vai conseguir vender, né? E a questão da compra é verificar se ele está dentro do preço, né? Dentro, uns 40% ali abaixo do valor de mercado, para você ter uma boa margem para você trabalhar, né? Então, antes de pensar no lance, eu penso, vou vender? Vou alugar? Ou eu vou segurar, né? Se eu tenho um plano claro de venda ou locação, né? Aluguel, se eu não tenho, eu não compro, né? Imóvel sem saída vira peso, tá? Manuel, e a história do quase deu certo? Pois é, quase é alerta. No tatame, por exemplo, quase raspei, não muda o placar. É aquilo que eu falei. No futebol, bateu na trave. Não adianta nada. No leilão, quase fechei uma boa. Também não adianta. O quase, ele serve para mostrar falha, análise fraca, a pessoa que é apressada ou a falta de recurso. E isso é ouro, se você corrigir. Doutor Robson, o que você revisa depois de uma perda? Volta pro vídeo, né? Por exemplo, ó, no jiu-jitsu você revê a luta, né? No leilão você revê a decisão. Pergunta objetiva: qual informação eu ignorei? Qual risco eu subestimei? Qual custo eu chutei? Perda vira treino quando vira dado, né? Então você tem que ter o quê? Um checklist, seguir o checklist, entender o que você está fazendo, tá? Não de mais nada. Aí sim você vai ter resultado. Caso contrário, se você subestimar os custos e achar aí no achismo, tem um monte de gente aí perdendo dinheiro aí achando que é só dar entrada. Manuel, isso vale para conteúdo também? O conteúdo, na verdade, ele é feedback. Se você parou de chegar Se parou de chegar a gente certa, seu conteúdo vai ficando genérico, né? Vai ficando fraco. Então, na verdade, você tem que falar com método, não de milagre. Quem quer atalho não é cliente, certo? Então é o seguinte, Dr. Robson, como que você ajusta sem perder a identidade? Manuel, troca a forma, não o núcleo, né? O núcleo é imóvel real, desconto real, risco controlado, execução prática. A forma você testa. Você testa gancho, exemplo, estrutura, ritmo. Quem não testa vira refém do eu sou assim, né? E, Manuel, por que a prática resolve o que o estudo não resolve? Seguinte, quando você bota na prática isso aí que às vezes as pessoas só ficam falando na internet, mas você não sabe se de fato está sendo executado. Bom, na verdade, o trabalho em campo, aquele que a gente chama de botar a mão na massa, ele revela a verdade.
Você só descobre, na verdade, o que estava fazendo errado quando você tenta de verdade, quando você executa. E é no campo, você colocando a mão na massa, que aparece, você vai aprender na prática, às vezes na dor. Comprar imóvel, depois você vai ver como que funciona a questão da documentação, quando você compra com documento faltando, quando você às vezes passa batido, que não conhece tudo o passo a passo, de ver uma regra escondida, de passar despercebido um custo que você não calculou, um prazo que você ignorou. A realidade, ele é o seu melhor professor. É botar a mão na massa, para você saber na prática. Por exemplo, às vezes, tem gente que vai aprender que dá choque quando bota o dedo na tomada. Aí ele vai ver que nunca mais pode colocar. Então acontece com a gente. Ninguém é perfeito, todo mundo erra, no começo principalmente. E não tem problema nenhum. Errar é humano, não pode permanecer no erro. Por isso que você, depois que você acerta a primeira, aí é só administrar e girar. E não menosprezar o processo, não importa se o imóvel é 50 mil, 1 milhão, 5 milhões, tem que ser analisado igual, porque é questão de procedimento. É análise, passo a passo, checklist. Dr. Robson, qual que é a sua visão sobre financiamento na estratégia? Manuel, financiamento é alavanca, né? É uma ferramenta. Você tem que usar com moderação, você tem que saber usar. Para quem faz certo, financiamento pode acelerar patrimônio, né? Você compra com desconto, organiza a regularização e trabalha a saída com venda ou locação, ou aluguel, né? Alavancar não é se endividar no escuro, né? É usar a regra a seu favor. O banco não permite dar o financiamento, você vai fazer conta antes de fazer o financiamento. Você vai dar os 5%, vai calcular os 5% de entrada, você vai calcular o valor das custas, o que você vai ter que pagar para o banco, as taxas e tudo mais, né? Aí sim, você tendo uma saída objetiva, né? Pensando já como você vai vender esse imóvel, aí vale a pena você utilizar o financiamento. E na venda você saca no lucro, né? Mas vamos lá. Manuel, e consórcio? Entra onde nas conversas? Dá para usar consórcio? Na verdade, ele é mais uma ferramenta de alavancagem. Ele não é assim uma solução completa, uma fórmula mágica, mirabolante. Ele, por exemplo, tem gente que usa consórcio como estratégia. Eu não trato como atalho nem como vilão. O meu foco aqui, na verdade, é método em leilão e uma estrutura de compra e saída com segurança. Porque o que adianta o consórcio se você não tiver a oportunidade certa? Qualquer ferramenta pode virar armadilha. Dr. Robson, o que faz um investidor agir em minutos? Manuel, resumindo, checklist pronto, né? Um investidor rápido não é impulsivo, ele é preparado, né? Ele já tem filtro, custo padrão, roteiro de análise e regra de risco, né? Quando aparece a oportunidade, ele só executa, ele já sabe o que fazer, né? Velocidade vem de processo, não de coragem, né? Então, não adianta só ser corajoso, tem que ter método. E quem quer conhecer o método aí do Manuel, o Manuel tem disponível, né, Manuel? Você pode depois passar para o pessoal. Mas vamos continuar aqui com as perguntas. Ó. Você falou que muita gente nem fica sabendo. Por quê? Você percebe. A oportunidade ela não é secreta. Não é secreta. Eu estou olhando aqui, ó, mais de 50 mil imóveis. Então, você tem que ter a técnica. Porque se você não souber onde olhar, como ler o edital,
como checar a matrícula do imóvel. Se você não sabe calcular a saída desse imóvel, a liquidez, aí você passa direto. E ainda acha que não tem imóveis baratos. Todo dia tem imóveis com até 90% de desconto. É só garimpar direitinho. Às vezes você que não está sabendo enxergar. Olha só aqui, ó. Imóveis aqui, preço de um celular. Tá? Olha na minha tela aqui. Esse apartamento aqui por R$ 10.600 o valor total. Lá em Goiás. Tem um outro aqui de 11 mil. No Rio de Janeiro, 11 mil reais. Valor total. Então o banco está vendendo só pelo valor da dívida. O banco quer recuperar o dinheiro que está parado. Então você vai ver, ó. Aqui, ó, Glória do Goitá, 17 mil. Horizonte, Ceará, 19 mil. Então você tem todo o Brasil. Tem imóvel bacana aqui também, ó, ao reverso aqui, ó. Você olhar aqui os preços. Olha só como os imóveis bacanas. Em Cascavel, no Paraná, metade do preço. Jaboatão dos Guararapes, Manaus. Alguns estão aceitando financiamento com apenas 5% de entrada. Então a primeira coisa, prova o crédito, compra um imóvel que encaixa no perfil aí que tenha liquidez, que você vai revender em menos de 12 meses. Deixa eu ver aqui. Doutor Robson, como que você, aqui no 21, como que você cria um ciclo de evolução constante? Faz o teste pequeno, sempre, né? Toda semana você escolhe uma coisa para melhorar. Análise, captação, a negociação, a documentação ou apresentação. Aí você ajusta, mede, repete, né? O plano perfeito não existe, né? O processo existe. Então, é isso que você tem que fazer. Manuel, e quais testes você recomenda para quem já investe? É só trocar uma variável. Em vez de você mudar tudo aí da água para o vinho, vai mudar uma coisa: o tipo de imóvel, a região, a taxa de desconto, você não vai comprar nada com menos de 40% de desconto, e o tempo máximo de giro. E aí você vai registrar. Por quê? Sem registro, você confunde sorte com meta. Investidor sério é aquele que documenta a decisão. Doutor Robson, o que é a boa derrota no leilão? Boa derrota no leilão. Manuel, não é comprar também. Não comprar também é vitória, para falar a verdade, né? Se você analisou certo e decidiu não comprar porque o risco estava alto, isso é maturidade, né? Muitas das vezes não jogar também é se posicionar, né? Eventualmente, então muita gente perde dinheiro porque precisa ganhar o leilão. Você não tá competindo quem vai ganhar, você está verificando se vale a pena. Então, você tem que mudar um pouco da mentalidade, né? Você não precisa ganhar o leilão, né? Precisa ganhar patrimônio, né? São jogos diferentes, né? Você tem que entender isso. Você vai metrificar, olha, eu vou até tal valor. Passou desse valor, meu amigo, deixa para o próximo, porque não vai te dar lucro. Então, você tem que ter essa consciência, senão você vai ganhar o leilão, mas não vai ganhar dinheiro, né? Então, não adianta você colocar o ego na frente, resumidamente, né? Vai pela lógica. Manuel, e quando o investidor perde um lance por pouco? É o que mais acontece. Perdeu o lance, ganhou o dado. O que você vai fazer? Você vai descobrir o teto do mercado, a concorrência, o apetite daquela região. Na próxima, é só você ajustar a régua. Agora, quem fica emocionado com o lance perdido, aí vai virar um comprador comum, um comprador ruim. Ter calma nesse tipo de investimento é uma grande vantagem competitiva. Às vezes você tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. Doutor Robson, o que resume
Qual frase que resume a sua filosofia? Manuel, resultado manda, ego obedece. Se o resultado não veio, eu mexo. Se veio, eu melhoro. Eu não fico defendendo o certo. Eu defendo o que funciona com risco controlado, né? O resto é vaidade disfarçada de princípio, né? E, Manuel, o que você diria para quem consome conteúdo e não age? Diria que essa pessoa que ele está só se distraindo. É a mesma coisa aí, o cara vai aprender inglês. Se ele ficar só ouvindo, assistindo vídeo lá que fala que é a técnica ali, não fizer o shadowing e colocar em prática, treinar, ele não vai adiantar nada. Então é o seguinte, você não está aprendendo dessa forma. Aí você está adiando, só enganando a você mesmo. Você tem que ter, pelo menos, fazer a ação mínima. O que você vai fazer? Vai escolher uma cidade, começa, por exemplo, ali lá pelo Goiás. Você vai separar um tempo fixo por dia, não precisa muito não, 15, 20 minutinhos. E aí você vai analisar imóvel, mas com um checklist. Por quê? Sem isso, você só está colecionando informação. Se o conhecimento parado, não vira patrimônio. Sim. Dr. Robson, qual que é a ação mínima de hoje, objetiva? Manuel, uma análise completa, né? Pega um imóvel real, faz a conta inteira, né? Verifica preço, taxa, risco, custo de regularização e o plano de venda ou locação, aluguel, né? E conclui com compro ou não compro, né? E por que você tomou essa decisão? Né? A decisão clara treina investidor. Então o cara tem que fazer o quê? Parar só de assistir, começar a pesquisar imóvel, começar a colocar na prática, ensaiar várias vezes, até falar, opa, essa é boa. Você vai lá e fecha. Entendeu? E assim você vai treinando, você vai entendendo. Estou com dúvida, entre em contato com o Manuel, entre em contato com o imobiliário, pergunta, né? Aí a gente esclarece. Isso aí faz com que você tome as iniciativas. Agora, do contrário, só ficar com obesidade cerebral aí. Então, não adianta só estar aqui todo dia e não fazer. Manuel, e para quem quer acelerar com orientação, o que precisa fazer? Quem quer acelerar e quer ter segurança, ele tem que entrar com o método guiado. Se você quer fazer isso do jeito certo, você tem que fazer com regra e com filtro. Então, eu tenho 3 caminhos para você, meu amigo, minha amiga. Ou você assiste aí um treinamento gravado, ou você participa de uma consultoria objetiva, uma mentoria mais profunda. A diferença não é o segredo, é o acompanhamento com a execução, sem auto-engano. Quem quer jogar sério, é acompanhamento e execução, sem auto-engano. Então, assim, quem quer jogar sério nos leilões de imóveis tem que se posicionar. Se alguém precisar aí, deixei o treinamento aí no link da bio. Tem o telefone passando aí, se quem quiser uma assessoria especializada para estar contratando, se tiver sem tempo, não tiver às vezes equipe, quer sair do lugar, quer acelerar, manda uma mensagem aí, o imóvel fica no seu nome, a gente faz todas as etapas para você. Doutor Raul, para fechar com chave de ouro aqui no 30, fecha aí com uma mensagem final para a galera aí. Pessoal, quem quer começar, é só começar mesmo. Aprende com o Manuel também, acessa aí manuelvasconcelos.com.br/mestre dos leilões, tá? Chama ele no WhatsApp aí, ó, 31, anota aí, 31 99997 87577. Contrata a mentoria, conversa com ele, ele vai explicar qual que é o caminho mais fácil aí, tá? E a gente está aqui, né, para quem quer, vou fechar aqui então uma mensagem final, né? Age, então, antes do ruído, né? Depois desse episódio, vai vir notificação,
feed, mensagem, tarefa, e você vai esquecer, né? Então, faz o que eu acabei de falar, anota o telefone dele, tá passando aí, chama ele, entra no site, né? Contrata a mentoria, né? Faz o básico hoje, né? Uma análise completa, né? É uma decisão clara. Se quiser encurtar o caminho, né? Entre em contato, né? E a gente coloca no trilho, né? Patrimônio não respeita a desculpa, respeita a execução. Ok, pessoal? Muito obrigado, uma ótima tarde para vocês. Manuel, brigadão, forte abraço. Obrigado, tudo bom para o senhor? Até mais, Tudo de sucesso. bom, senhor. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Tchau, tchau.